Com certeza. Eu tenho outra pergunta também aqui. É um fundo que, muita gente gosta, muita gente... Eu acho que é o fundo que tem mais cotistas hoje em dia. Você sabe qual que é, né? É o MXRF11. Aham. Ele é um bom fundo? Você anda analisando ele, Marcos? Ou não? É um fundo que, tipo assim, tem muito cotista pelo valor ser baixo, mas é um fundo que às vezes está com um preço muito alto, não compensa. Assim, o preço dele, né, a última atualização que eu vi tava ok, assim, não é uma questão de preço. Assim, não tem nada de errado com o fundo, no meu entendimento, tá? É um fundo de recebíveis, só que ele também faz permutas financeiras, enfim, é uma perna ali de desenvolvimento imobiliário, então é uma operação um pouco mais arriscada nesse sentido, né? Ele não é aquele fundo que investe só em CRI, então só na ponta credora, né, que o credor ele corre menos risco, né, do que aquele que está atrelado ao desenvolvimento. E aí, como ele tem esse desenvolvimento inerente, que é um pouco mais apimentado, né, a gente tem que exigir assim, um retorno maior dele, né, porque Sim. mais risco, mais retorno. É assim que as coisas funcionam. E o que a gente vê nele é que eu não vejo muito esse retorno que justifique, né, esse risco adicional. Então eu acabo preferindo outras opções ali que eu vejo, né, a balança ali de risco e retorno mais atrativas no momento, mas mais uma vez, não tem nada assim de errado com ele e tal. Só é importante, tá, pessoal? Eu vejo isso, é uma dúvida comum, principalmente investidores iniciantes, falando o seguinte: não, eu vou comprar esse fundo porque ele tá barato, ele tá só R$10, né? E os outros estão 100, né? R$100, Sim. ele está 10, então ele está muito mais barato. Não é assim que a gente olha se um fundo imobiliário está barato ou não, né? Isso é só o preço dele. Para entender se está barato ou não, a gente tem que ver o relativo, que é o preço dele em relação ao valor patrimonial dele. O valor patrimonial é o quê? É o patrimônio líquido dividido pelo número de cotas. Sim. Então, quando você olha essa relação preço sobre o valor patrimonial, aí sim você vai entender se ele está barato ou não. Se tiver abaixo de 1, né, desse múltiplo, aí sim ele tem um desconto, ele está negociando, né, com um desconto. E se estiver superior a esse valor, ele está negociando com ágio, com prêmio, né? Aí tá mais caro. Mas é assim que a gente olha, né? Se eu fosse um diretor aí de um fundo de investimento imobiliário, eu ia fazer cotas de quase R$1, Lucas. Porque aí o cara ia receber um dividendo e ia comprar uma cota. Eu ia fazer isso daí, porque o que acontece muito, Marcos, é assim... O cara eu vejo, né? Pô, um monte de gente me manda mensagem, eu acompanho aqui, converso com bastante gente. Eles falam assim: caiu R$10 e já compro o MXRF11, é o que dá pra comprar. Exatamente. Entendeu? Então às vezes o cara nem sabe muito o que tá, mas o pessoal acaba falando, por isso que ele tem a quantidade de cotistas gigantescos. Perfeito. Então se eu fosse um gestor, por estratégia, eu ia fazer uma cota baratinha também. Não, mas você sabe que existe fundo imobiliário, né, de R$1 ali e tal. A questão é que... Eu não sabia, não. Agora mudou, né? O FLMA, né? Por exemplo, ele verdade. negociava nessa base 1, só que ele mudou porque acabava trazendo muito custo administrativo para ele. Ficar mandando carta, né? Exatamente. Que eu já acho uma besteira mandar carta hoje em dia, não mas faz sentido não mais, faz sentido nenhum. A pandemia avançou, né? O mercado nesse sentido, né? Para que mandar cartinha? E aí o interessante é o seguinte, é exatamente o que você comentou. A gente dá até um nome para esses fundos, né? A gente chama de fundo de troco, né? Que o pessoal recebe o dividendo, né? E acaba comprando, né? E aí acaba... Eu já recebi muitas dúvidas assim, pô, Marcos, caiu aqui, pingou aqui, sei lá, uns 10, R$50, mas eu não consigo comprar uma cota inteira, né? De um fundo que negocia na base 100. O que você acha de eu comprar MXRF, por exemplo, né? Porque aí eu consigo investir, o dinheiro não fica parado. Aí eu falo o seguinte, né? Pô, se você gosta da estratégia do MXRF, compre. Tudo bem, não vejo nada de errado. Mas não compre ele, né? Pelos motivos errados, que é isso aí, só usar como troco, né? Então isso aí seria as razões equivocadas, assim, para investir num FII. E pior que todo mundo... Nossa, você fala de MXRF11 nas redes sociais, bomba. Por conta desse valor mesmo, né? Exato. E é verdade, né? O pessoal parou de falar do FLMA, que é o Faria Lima, né? Ele agora está sendo negociado a 116, ele teve um grupamento? Exatamente. Grupamento de quanto foi o dele? Não me lembro de cabeça agora. Acho que deve ser uns 20, né? Que era R$5 mais ou menos ele tava. Eu não me lembro. O que aconteceu? Tem até as perguntas que tem um grupamento mesmo. Isso. E quais outros tipos de fundos de investimento imobiliário que existem e, tipo, você acha que o pessoal às vezes não dá muito valor?
Tem algum? Eu acho que assim, o pessoal hoje olha muito para recebíveis imobiliários por conta da resiliência deles. Eles acabam beneficiando ali o investidor em momentos de inflação elevada, como a gente está vivendo, né, atualmente, né, porque ele dá a inflação, né, a correção dos CRIs na mão do cotista. E aí acaba esquecendo, né, por exemplo, muitos fundos de tijolo que também têm seu valor. Claro que a dinâmica é diferente, né, o risco é diferente, mas que pode ser oportunidade. Então hoje assim, eu gosto assim, de alguns escritórios bem localizados. Claro que escritório mal localizado não acho um bom negócio hoje, tá? Mas bem localizado. Acho oportunidade aí aos preços atuais, né? Alguns casos. Logístico, acho super resiliente essa questão, né, do crescimento, da mudança de hábito de consumo, né, da população, que está cada vez... A pandemia acabou acentuando, né, essa ideia de você comprar mais pela internet, então impactando positivamente o e-commerce. As empresas precisam de mais espaço para distribuir seus produtos, né, das vendas online. Então isso acaba ajudando, né, os fundos de galpões logísticos, enfim, que estão crescendo e se mostraram bastante resilientes, mesmo na época da pandemia, por conta dos contratos mais robustos, né, por ali vai. E, enfim, eu gosto muito desses dois segmentos hoje, além de recebíveis imobiliários. Shoppings também, acho que pode ser uma oportunidade, mas eu acho que a recuperação vai ser um pouquinho mais devagar aí, por conta dos desafios econômicos que a gente está passando, né, mas também tem oportunidade ali. Enfim, né, tá vindo aí muitos fundos residenciais, eu ainda estou acompanhando, né, de perto, é uma tese muito nova, né, cada fundo tem as suas especificidades, então ainda estou acompanhando ali se é oportunidade ou não, deixando, né, cada gestora ali implementar a sua tese de investimento e ver no que isso vai dar para entender, né, concluir ali se de fato é oportunidade ou não, porque a dinâmica é bastante diferente de aluguel corporativo, por exemplo, né? Tem fundo do agronegócio que eu também estou acompanhando ainda, mas tem muita gente que gosta, enfim, então tem várias oportunidades aí. Cada vez mais vai surgindo, né, Marcos? Exato. O que eu acho legal também de logístico, se você for pegar de galpões logísticos, né? Eu trabalhei um tempo com construção civil na área de pavimentação de vias. Uhum. E a empresa que eu trabalhava, ela prestava serviço para aquele QNEA, o QNEA. Sim. Então a gente via grandes empresas que trabalhavam ali dentro, como Nike, Samsung, e você viu o galpão deles gigantesco, né? Imenso. Putz, e tem uma segurança implacável lá para você entrar com máquina lá, gente. Era uma dificuldade total, porque o pessoal fica com muito medo, né, meu? Porque tem milhões ali dentro dos galpões. Com certeza. E uma coisa que você falou, né? Em plena pandemia, eles foram resilientes porque o cara vai fazer o quê? Vai deixar de alugar um espaço que ele precisa colocar toda a logística dele ali dentro, né? Todos os equipamentos que uma hora acaba saindo. Exato. Exatamente, né? A pandemia, assim, acho que ficou muito claro desde o início que ela era uma crise que tinha data para terminar, né? Diferente de uma crise econômica, institucional, uma guerra, né? Que você não sabe qual fim vai ter, né? Mas a pandemia era muito claro que, a gente, claro que ia sofrer, né? E sofreu, né? De fato, mas em algum momento a gente ia conseguir desenvolver, né? Enfim, antídotos ali, remédios, né? E endereçar esse problema, né? E aí as coisas iam se retomar. E aí a empresa, a decisão dela, né? Por exemplo, num caso de armazenamento de produtos, né? Não é olhando o que vai acontecer daqui um mês, né? Daqui 2 meses. É olhando o que vai acontecer daqui vários anos, né? Porque ela fez um investimento importante ali, ela tem um contrato para respeitar. Normalmente esse contrato é bastante elevado, a multa é elevada, então ela não vai abrir mão disso, né? Só por conta de uma questão assim que né, não ia levar assim anos e décadas, né, para serem resolvidas.